No vídeo de hoje, nós vamos falar a diferença entre o gás ideal e o gás real. Bom, primeiro é interessante falar um pouco sobre a importância de estudar os gases. A estrutura mais simples conhecida da matéria é o gás. E como essas partículas as apresentam-se basicamente muito distantes umas das outras, a gente considera que esse modelo as partículas se comportam basicamente como um sistema isolado. E baseado nesse comportamento, nós podemos definir parâmetros termodinâmicos de qualquer tipo de material. Afinal, basicamente o que a gente faz é pegar um modelo mais simples e a partir dele desenvolver estruturas mais complexas, modelos mais sofisticados para poder prever o comportamento de qualquer tipo de material. Nós vamos falar basicamente das três principais características que diferem um gás ideal de um gás real. A primeira delas é o tamanho das partículas. No gás ideal, o tamanho das partículas é nulo. Nesse gás ideal, as partículas são basicamente hipotéticas. Já no gás real, cada tipo de molécula apresenta um tamanho definido. No gás real, as partículas realmente são verdadeiras, são moléculas. Então, aqui nesse caso, podemos ver à nossa esquerda que o gás ideal, o sistema parece aparentemente vazio, que essas moléculas são praticamente virtuais. O tamanho delas é tão pequeno que acaba sendo desprezível. No caso do gás real, nós temos já tamanhos bem definidos de cada uma das moléculas. Essa representação eu vou usar apenas aqui a fins didáticos. Nos próximos, eu vou ter que colocar partículas para a gente poder ver mais ou menos o que está acontecendo em cada um dos casos, tá bom? O segundo ponto para a gente poder observar é a interação entre essas partículas. No caso do gás ideal, não existem forças atrativas ou repulsivas entre as partículas, independente do que a gente faça com o nosso sistema, ou seja, independente das condições de pressão e temperatura. No caso do gás real, existem forças de interação entre as partículas. Dependendo da pressão que nós temos, essas interações podem ser atrativas ou repulsivas. Como podemos ver aqui do lado esquerdo, no gás ideal, como eu disse, coloquei agora as partículas só para a gente poder visualizar mesmo, mas como comentado anteriormente, são partículas virtuais, né? Não existe interação nenhuma, é como se cada partícula comportasse como um sistema independente. É como se uma não soubesse da presença da outra, como se uma não tivesse interação alguma. No caso do gás real, não. Essas forças podem ser atrativas ou repulsivas. Normalmente, em pressões baixas ou moderadas, nós temos interações atrativas. Em pressões elevadas, esse tipo de interação começa a ser repulsivo. Uma outra consequência desse tipo de interação entre as partículas é que, no gás ideal, ele não muda de estado físico com a variação da pressão. Ou seja, você pode variar a pressão em qualquer condição e vai observar sempre o estado físico gasoso. No caso do gás real, ele se liquefaz com pressões muito elevadas, porque nesse caso o sistema começa a aproximar as partículas uma das outras até que ele tenha algum tipo de interação intermolecular e assim mude de estado físico. O terceiro parâmetro que nós vamos observar aqui, que nós vamos estudar, é o choque entre as partículas. No caso do gás ideal, a colisão entre as partículas é perfeitamente elástica, ou seja, a partícula transfere energia, mas ela não se deforma. No caso do gás real, nas condições adequadas, as colisões podem deformar as partículas. Em formas gerais, em outras palavras, é dizer isso aqui. No gás ideal, não há reação no gás, independente das condições. Então, como coloquei aqui um exemplo, antes da colisão, as duas partículas vêm se deslocando na mesma direção, elas colidem e depois da colisão cada uma vai para o seu lado. No caso do gás real, não. Pode haver sim reação química no gás. Então, podemos ver aqui que antes da colisão, essas duas partículas vêm se deslocando na mesma direção. Depois da colisão, elas colidem e formam uma partícula, no caso aqui, de duas moléculas azuis. E o último questionamento fica aqui é o seguinte: quando um gás real se comporta como um gás ideal? Essa condição é satisfeita quando a pressão é baixa e a temperatura é alta. Dessa forma, nós temos que a distância entre as moléculas é a maior possível. E nessa condição, os choques entre as moléculas se torna praticamente elástico. E tem um outro adendo aqui, que vale a pena comentar, que nas condições comuns de pressão e temperatura da Terra, que é essa que nós normalmente temos contato, que é em torno de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, a maioria dos gases comporta-se como ideal. Tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aqui nos comentários e até mais.